Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o Bispo Roberto Amaral e este é o nosso canal Tempo de Crescer. Que prazer ter você comigo para compartilharmos juntos deste momento de crescimento, de edificação. Hoje vou falar sobre o seguinte tema: a corrente progressista e seu lado no espectro político. Vamos aprender hoje que o progressismo é completamente avesso aos valores defendidos pela fé, pelo Evangelho. Se você está interessado em ouvir mais sobre isso, eu gostaria que você permanecesse conosco e pudesse também divulgar este vídeo entre os seus irmãos, entre os seus amigos. No final, deixe lá o seu gostei ou não gostei. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Sua companhia, sua participação é muito importante para nós. Vamos então ao tema do nosso vídeo de hoje. O movimento progressista, ou simplesmente progressismo, origina-se mais apropriadamente no Iluminismo e com o advento da chamada Revolução Industrial no século XVIII. O progressismo defendia a ideia de que o processo científico, tecnológico, econômico e comunitário era vital para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da condição da vida humana neste planeta. Entre os séculos XVIII e XIX, surge no espectro político, à época, a destacada polarização entre o pensamento progressista e conservador. A identificação dos progressistas como sendo de esquerda e do conservadorismo como sendo de direita surgiu por acaso durante a Revolução Francesa. Neste contexto, durante a realização da Assembleia Constituinte, afirmam os historiadores, onde se discutia quanto poder a monarquia deveria continuar tendo, Matheus Magenta, da BBC News Brasil, em seu blog, afirma, abre aspas, a discussão foi tão acalorada e apaixonada que os adversários acabaram estrategicamente localizados na sala segundo as suas afinidades. Nas cadeiras localizadas à direita do presidente da Assembleia, ao lado da nobreza, sentaram-se os integrantes da ala mais conservadora. Eles eram os leais à coroa. Queriam conter a revolução e defendiam que o rei de então, Luís XVI, conservasse o poder, o direito ao veto absoluto sobre todas as leis. Do lado esquerdo ficaram os que defendiam os ideais republicanos que guiavam aquela revolução. Eles eram os mais progressistas da sala, os que clamavam por uma mudança radical da ordem. O rei só deveria ter direito a um veto suspensivo, ou seja, se ele não concordasse com um projeto de lei, ele poderia suspender o processo por um certo tempo, mas não poderia interrompê-lo ou cancelá-lo definitivamente. Bom, na prática, isto significaria o fim do poder absoluto do monarca. Os conservadores foram derrotados nessa disputa e o rei Luís XVI perderia todo o seu poder, sendo executado na guilhotina em 1793, fecha aspas. As bandeiras defendidas pelo movimento progressista ao longo da sua história mudaram de acordo com o contexto sociopolítico.
No século XVIII, durante o Iluminismo, conforme já falamos, ser progressista era defender a prevalência da ciência, da razão e do indivíduo. No século XIX, o progressismo se associou ao liberalismo democrático com a defesa da democracia e ao socialismo como defesa da igualdade e do direito de classe. Com o passar do tempo, o pensamento progressista passa a definir os interesses e ideais da esquerda revolucionária, sim. No século XX, o pensamento progressista passa a influenciar a formulação das pautas em defesa dos direitos humanos e sociais, sendo assim cooptados definitivamente pelas correntes do socialismo e do chamado marxismo cultural. No século XXI, os progressistas, aqui no Brasil principalmente, têm como principal bandeira as causas identitárias, ou seja, a defesa de direitos humanos ou civis, das minorias, as reivindicações dos movimentos feministas, do movimento LGBTQI+, dos negros e dos ambientalistas. No Brasil, o pensamento progressista orienta as políticas dos partidos e movimentos de esquerda. A linguagem neutra, o politicamente correto, a ideologia de gênero, a descriminalização das drogas e do aborto fazem parte das pautas defendidas pela corrente progressista por meio justamente dos partidos de esquerda. É importante lembrar que a cultura woke, que procede dos Estados Unidos, muito comentada na mídia hoje, incorpora as pautas das políticas identitárias. Essa cultura é também fruto do pensamento progressista. Desta forma, podemos afirmar categoricamente que o pensamento progressista é contrário à fé, é incompatível com os valores cristãos. Ora, não cremos que a revolução, que qualquer revolução cultural e política, como também as reformas sociais orientadas pelo pensamento progressista, possa produzir a evolução do ser humano e produzir um paraíso na Terra. Segundo a Bíblia, o novo céu e a nova terra são frutos da intervenção divina na história humana e não de revoluções. O instrumento usado por Deus nesta construção é o Evangelho. O Evangelho gera o novo homem, a nova criação, a qual faz jus ao surgimento de uma nova realidade cósmica. É isto que nos afirma a Bíblia. Vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21. O cristão cidadão sabe que, pelo exercício de uma cidadania comprometida com os valores do reino de Deus, podemos fazer diferença neste mundo, até que venham os tempos eternos, até que venha o novo céu e a nova terra. Assim cremos.